Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Eu tenho hoje um assunto aqui que eu acho de uma importância muito grande, principalmente para toda a comunidade cristã. Seja católica, seja protestante, seja evangélica. Nós sabemos que existem certos radicalismos nas diversas denominações cristãs. Vamos respeitar o ponto de vista de cada um, mas vamos colocar acima dos nossos viés de observador a palavra de Deus. O homem cristão fica doente, a mulher cristã fica doente, o homem cristão pode ter câncer ou pneumonia, ou pode ter, enfim, uma certa enfermidade? Nós sabemos que sim, e nós vamos provar isso. Mas uns mais radicais dizem, não, cristão quando fica doente é porque não tem fé, cristão quando fica doente é porque está confiando demais no médico e não está confiando em Deus, e Jesus é o médico dos médicos, porque ele não tem feito as suas obrigações dentro da congregação. Outros dizem, ele ou ela ficaram doentes por falta de oração, por falta de consagração. Surgem as maiores explicações. E essas explicações trazem prejuízo a muitas pessoas doentes. Porque muitas pessoas são até convidadas a suspender a medicação de doenças crônicas e muitas pessoas até vêm a falecer, e eu já constatei isso na minha vida. Mas eu não quero levar isso muito à frente, porque isso já tem alguns anos e é uma coisa muito constrangedora. O cristão fica doente, sim. Ele pode ser o melhor dizimista, o melhor ofertante, ele pode ser um homem ou mulher de oração, ele pode ser consagrado, ele pode ser cheio de boas obras, ele pode construir uma centena de templos, ele pode pregar maravilhosamente, enfim, ele pode ser o cristão mais bem visto, mais bem apreciado pela comunidade cristã, mas ele fica doente, sim. Nós perdemos todos os anos homens e mulheres, pastores, esposas de pastores, evangelistas, homens e mulheres maravilhosos. Aí fica aquela questão, foi ação demoníaca, é porque houve pecado. Não é nada disso. Não vamos ligar as duas coisas. A enfermidade da carne, ela afeta qualquer pessoa de qualquer fé. Naturalmente, o homem cristão, a mulher cristã, tem a proteção do Espírito Santo de Deus contra toda ação demoníaca. Mas chega uma certa idade, ou uma predisposição familiar, vem um diabetes grave, vem uma hipertensão, vem uma neoplasia. Aí as pessoas começam a lançar os mais diversos argumentos. Aí o mais utilizado é: Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Vamos interpretar de maneira séria o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53. A partir do versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Sim, é verdade. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Isso é maravilha para nós cristãos, e isso é verdade absoluta de Deus. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre nós
que era decorrente da nossa natureza pecaminosa, foi levado com ele. Com isso, nós não temos mais natureza pecaminosa e não temos mais enfermidade? Não. Ele, feito sumo sacerdote perante Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, nessa passagem, ele tem total e absoluto poder sobre o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. E as nossas enfermidades, sejam elas espirituais, sejam elas mentais, sejam elas morais, sejam elas sociais, sejam elas físicas, estão sob a direção e sob a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, para Ele curar aquele que vai ser curado segundo a sua soberana vontade. Não porque nós determinamos, sinto muito, mas Jesus não obedece a homens. Jesus cura a quem Ele deseja curar. Porque cada enfermidade ou cada cura tem também o seu propósito. Quando Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Ele levou sobre si a ira de Deus que pairava contra nós, sobre nós, e paira ainda sobre todos aqueles que não aceitam a sua soberania, o seu senhorio e a sua obra redentora. Jesus trouxe sobre si o poder e a autoridade total e absoluto para nos salvar de nossas iniquidades e para curar as nossas enfermidades físicas, se for a vontade, se for a conveniência de Deus. Então esse é o verdadeiro sentido. Não que Jesus tenha banido da face da terra as enfermidades. Não que ele tenha, estabelecido um dogma de que quem é cristão não fica doente. Isso não existe. Ninguém pode provar isso. Nós temos aí homens e mulheres maravilhosos, cristãos, com muitas enfermidades. A minha esposa, uma mulher maravilhosa, uma grande evangelista, e ela está enferma, mas a nossa fé nos fortalece e nos sustenta e nós não estamos abatidos. O cristão fica doente sim, e não é por causa de pecado não. E naturalmente o homem cristão, ele cuida da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Ele tem também, se ele é realmente cristão, uma pessoa que tem os seus cuidados que geram no seu corpo os benefícios de uma disciplina. Ele não fuma, ele não bebe, ele não usa medicamentos ilícitos, ele não faz nada que possa agredir o seu corpo. Então ele tende a ter uma saúde boa, devido à vida bastante disciplinada. E há muitos cristãos que fazem atividade física regular, fazem os exames médicos. O perigo está em que muitas pessoas enfermas, pessoas cristãs enfermas, são convidadas a abandonar o tratamento em nome de Jesus. Não façam isso. Eu sei que muita gente pode querer contestar, mas se você está sob os cuidados médicos e você é um homem cristão, esse médico ou essa médica, sendo cristão ou não sendo, você está orando por ele, não está? Você não está colocando o seu médico e a sua medicação aos pés do Cordeiro? Está. Se você é um homem cristão, sim. Se você acha que existe uma inimizade entre a vontade de Deus e a vontade do médico, você está muito mal orientado. Porque Deus, quando age nas mãos e na mente e no coração de um profissional, não importa de qual religião ele seja, se ele tem o coração mais endurecido, se ele é agnóstico, ateu, não importa. Se Deus quiser trabalhar na vida desse profissional,
pode ser um médico, pode ser uma enfermeira, Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar. Então, esse negócio de que ou crê no médico ou crê em Deus é uma coisa muito perigosa, que muita gente abandona o tratamento médico e eu já vi muita gente ficar paraplégica, muita gente morrer precocemente, sem necessidade. E já orientei pessoas a não abandonar o tratamento médico, e essas pessoas hoje estão felizes, são chefes de família, são até missionários. Não vamos interpretar de modo corrompido o que está escrito aqui no profeta Isaías. O homem ou a mulher cristão podem vir a adoecer, mesmo sendo verdadeiros cristãos? Podem. Vamos ver uma das provas. Vamos antes à epístola, terceira epístola de João. É o apóstolo João que vai falar que nós podemos ficar enfermos. Terceira epístola de João, versículo 1. O presbítero ao amado Gaio. Gaio era líder de uma igreja, se não me engano, na Macedônia. O presbítero ao amigo Gaio, ao amado Gaio. Quer dizer, o apóstolo João a outro cristão, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O apóstolo João saúda o seu amigo Gaio, outro cristão, um cristão com envergadura apostólica, cumprimentando outro homem líder cristão. E ele deseja prosperidade da alma e saúde. No original grego, em que foi escrito aqui saúde, a palavra é rugiainos. Rugiainos significa saúde da carne, saúde da matéria. Não é saúde emocional, não é saúde espiritual. É especificamente rugiainos. É a saúde, no caso, inerente ao corpo. Se dois cristãos estão conversando, se o apóstolo João deseja a um líder cristão que ele tenha prosperidade na sua alma e também saúde física, é porque o apóstolo João sabia que um homem, por maior que seja a sua envergadura, pode adoecer. Essa é uma das passagens mais fortes que nós temos para mostrarmos, dentro das Escrituras Sagradas, que o apóstolo João reconhece, porque senão o apóstolo João não precisaria referir-se a nenhuma enfermidade física. Porque se o cristão nunca ficasse doente fisicamente, o apóstolo João, muito conhecedor disso, conviva de Jesus, ele saberia que bastaria uma saudação de prosperidade da alma, mas não de prosperidade da carne. Então, essa é uma das provas bíblicas de que o homem ou a mulher cristão pode ficar doente, sim. Agora, por que nós adoecemos, apesar de sermos homens e mulheres cristãos? De termos um Deus conosco. Porque nós pertencemos à criação e toda a criação está doente, esperando a redenção, esperando a renovação de todas as coisas. Enquanto nós estivermos nesse corpo físico, nós, homens e mulheres cristãos, e toda a criação estará sujeita a esse caos. Um caos que se manifesta também na nossa saúde física. Essa violência toda,
Em alguns lugares chove demais, em outros lugares chove de menos, seca, tsunamis, terremotos. Por quê? Porque toda a criação geme aguardando a redenção final. Não apenas a redenção da raça humana, mas a redenção da própria criação. Porque ela caiu justamente com a queda do homem. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, eu vou ler a partir do versículo 19. Romanos 8, a partir do versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na renovação de todas as coisas. Pois a criação está sujeita à vaidade. A criação está sujeita à vaidade. Homens, mulheres, animais, florestas, rios, a própria atmosfera. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. Eu vou repetir, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A redenção dos filhos de Deus e a redenção de toda a criação. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Amém? Nós fazemos parte da criação. A nossa carne, as nossas vísceras, nós estamos sujeitos à corrupção de todo o gênero humano, que se manifestou também em toda a criação. Por isso existe enfermidade na face da terra. Se alguém disser que você entra para uma igreja e acabou tudo quanto é problema e tudo quanto é enfermidade, você agora vai poder contestar. Não é assim, não. Haverá um dia em que nós teremos um corpo transformado e a criação vai ser transformada conosco, porque a criação geme, dores de parto. Olha bem o clima, olha bem o que está acontecendo em nosso país, olha bem o que está acontecendo em termos de violência, enfermidades, olha o que está acontecendo em todo o mundo. Toda a criação geme, porque toda ela foi submetida, porque quando caiu o homem, caiu também a criação. Então, meu amigo, meu irmão, tenha fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está enfermo, não abandone os seus medicamentos. Peça ao profissional médico que oriente bem você. Se for preciso, peça ajuda de outro profissional para você ficar com o medicamento estritamente necessário. Há muitos profissionais médicos tirando certos medicamentos desnecessários. Muitas pessoas estão ficando bem sem esses medicamentos, mas sob a supervisão do médico. Aceitar a supervisão do médico não é rebelar-se contra Deus, não. Se você é um homem cristão, eu presumo que quando você vai ao médico, você coloca essa consulta e esse profissional aos pés do Cordeiro, ou não. Então, vamos evitar certos excessos, vamos evitar certas interpretações até maliciosas que podem levar muita gente à enfermidade.
Nós cristãos podemos adoecer, sim. Agora nós temos um Deus que cuida de nós, que afofa o nosso leito de enfermidade, que nos dá força e a alegria mesmo na tribulação, e temos os profissionais para cuidar de nós. E esses profissionais, se nós pusermos eles sob os cuidados de Deus, eles serão de modo inexorável instrumento de Deus a favor das pessoas cristãs. Não abandone medicamentos e não acredite nessa coisa perigosíssima de que quem é de Deus agora não toma remédio. Por favor, eu não quero gerar polêmica em torno disso, porque eu tenho uma casuística muito trágica. Então, eu dou esse conselho a você: cumpra se você quiser, examine os textos que foram oferecidos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.